Eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus tem me dado, tem falado comigo, para mim compartilhar com você. Por exemplo, eu preparei uma mensagem para entregar para você hoje. Preparei, orei, busquei a Deus, mas quando eu cheguei aqui agora, o Espírito Santo me falou sobre algo muito importante, e algo que eu tenho falado, né? E eu vou começar justamente pela base do que eu tenho falado, que é Romanos capítulo 1, versículo 5. Eu vou falar na Nova Almeida atualizada. Romanos capítulo 1, versículo 5. Deixa eu mostrar para você entender que coisa linda Deus tem para a tua vida. Mas você tem que entender que para Ele poder me abençoar, para Ele poder te abençoar, é esse tipo de coração que nós temos que ter. Que coração, pastor? Presta atenção. Coloca na linguagem de hoje, que fica melhor, por favor. Fica mais claro para as pessoas, perdão. Presta atenção. Por meio de Cristo. Presta atenção que é por meio de Cristo que as coisas acontecem. Primeiro você tem que começar a ter esse entendimento com você. Tudo, pastor, tudo. Tudo é por meio de Cristo. Tudo. O universo foi criado por meio de Cristo. Por meio da palavra. Então, tudo é por meio de Cristo. Você tem que começar a ter esse entendimento com você. Tudo é por meio de Cristo. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo. No serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crer em Cristo e a serem obedientes a Ele. Lembra que eu falei? Nosso coração tem que ter esse interesse. Qual o interesse, pastor? De conhecer a Cristo. Eu tenho que ter o interesse de conhecer a verdade. Eu não estou falando de doutrina humana, eu não estou falando de doutrinas de igreja, eu estou falando de doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho que conhecer o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus como ela é. Se não for por meio de Cristo, você não vai conseguir conhecer a Deus. Você compreende, sim ou não? Você não tem que se agarrar a doutrinas de igreja. Você não tem que se agarrar a doutrinas de homens. Você não tem que se agarrar a doutrinas de demônios. Cuidado. A palavra doutrina é tipo de ensinamento. Então tem pessoas que têm certos tipos de ensinamento que elas se agarram a eles como se fosse um ensinamento vindo de Cristo. E o ensinamento vindo de Cristo, muitas vezes, que é o que nós precisamos, que é o que necessitamos, nós rejeitamos, deixamos de lado. Nós temos que ter esse cuidado. Você está compreendendo? Sim ou não? Presta atenção nisso aqui, 1,5 de Romanos. Por meio de Cristo, tudo acontece por meio de Cristo. Tudo acontece por meio da palavra. Se você não aprender a gastar tempo com a palavra, você não vai conseguir chegar aonde você precisa. E quando eu estou falando chegar aonde você precisa, chegar aonde Deus quer, eu não estou falando de sucesso financeiro, não. Eu não estou falando de sucesso conjugal. Eu não estou falando de saúde. Eu não estou falando de sucesso familiar. Tudo isso é muito importante. Tudo isso tem um extremo valor. Mas, comparado à eternidade, nada disso tem valor. Comparado à eternidade. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: de que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma? Tá bom, consegui ter uma família edificada, feliz, amorosa, consegui ter um corpo saudável, uma vida inteira, consegui ter o sucesso financeiro, a ponto não só de me sustentar, mas dar emprego e condição e sustento para muitas famílias, consegui me tornar uma pessoa respeitável aos olhos da sociedade, consegui tudo isso, ou seja, eu consegui sucesso. Só que tem um porém, morri e fui para o inferno. De que me adiantou? Então, que eu tenha tudo isso de lindo e maravilhoso, mas que, todavia, eu esteja andando e vivendo segundo a orientação de Cristo, para que eu possa alcançar o plano de Deus para mim, que é passar a eternidade com Ele nos céus. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? De que adianta? Tá bom, você está vindo aqui por quê? Porque você quer que Deus faça alguma coisa na sua vida financeira? Ele vai fazer. Vai, pastor, vai. Não se preocupa não, que Ele vai. Você quer que Ele faça alguma coisa na sua vida familiar, conjugal? Ele vai fazer. Não se preocupa não. Porque, na verdade, o interesse de Deus maior é a tua alma,
é que você passe a eternidade com Ele. Foi para isso que o Verbo se tornou carne. Foi para isso. Foi para isso que Deus conversou com Jesus, o Verbo, e falou, porque até então era Verbo, pediu para que ele viesse à terra, se tornasse carne, deu um nome para ele, acima de todos os nomes, que é Jesus, um nome de Deus, Deus deu para ele, para que ele passasse uma vida aqui como homem, morresse, ressurgisse, pagasse o preço por mim e por você. Para quê? Para que nós não passássemos a eternidade nas mãos de Satanás, no inferno. Deus nos comprou para nós passarmos a eternidade com Ele, nos céus. Você está compreendendo ou não? Eu estava hoje lendo há pouco, eu vou ver aqui o que ela me mandou aqui, que é Mateus 16, 26, para você guardar no coração. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Você ganhou, conseguiu. Ó, parabéns. Só que se perdeu a alma, não adianta. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? Nada que você conquiste vai servir de penhor, de recompensa pela tua alma. Não tem como. Só o sangue de Jesus. Então é só por meio de Jesus. Tudo acontece por meio de Cristo. Você tem que conhecer Cristo. Se você não conhecer Cristo, a palavra de Deus como ela é, você vai ficar fora. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você, não é essa a vontade de Deus, que você fique fora. Eu estava lendo hoje Apocalipse 21, e eu estava estudando ali, observando, irmão, que cidade maravilhosa tem preparada para nós a Nova Jerusalém. A rua principal é de ouro, ela é cercada por muros altos, tem 12 portas, 3 ao leste, 3 ao sul, 3 ao norte, 3 ao oeste. Cada porta é uma pérola. Uma pérola, pastor, uma pérola. Qual o tamanho dessa pérola, pastor? Não sei, meu irmão. Mas a porta é uma pérola só. Você está compreendendo o que eu estou falando para você? Sim ou não? Irmão, até a edificação dela é cravejada com pedras preciosas, decoradas com pedras preciosas. Olha só, que coisa linda, ó. Apocalipse 21, ó. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceu e sumiu, desapareceram e o mar sumiu. Está falando dessa terra que nós vivemos aqui, a primeira terra. Isso aqui vai desaparecer, tudo. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Eu morei em um estado que eu nunca vi tamanha beleza natural. É algo assim extraordinário. Maranhão. É extraordinário. Se você for para um local chamado Santo Amaro, irmãos, você vai ver beleza natural que você vai ficar assim, boca aberta. Boca aberta. Se você for conhecer, irmãos, as dunas, os lençóis maranhenses, você vai ficar boca aberta. É algo assim extraordinário. Se você for conhecer os pequenos lençóis, eu me lembro que eu nadei em um rio lá, chamado Rio Formiga, e eu e minha esposa, até minha esposa que tem medo até de chuveiro, entrou no rio. Por quê? Transparente, lindo. Eu lembro que eu coloquei uma máscara e saí descendo aquele rio. Irmão, se você parar para ver beleza natural, é algo assim extraordinário. Eu estou falando do que eu conheço. Agora, se você for ao Rio de Janeiro, vai lá ver Fernando de Noronha. Vai lá observar que beleza natural. Por que o senhor está falando sobre isso, pastor? Porque se Deus caprichou numa terra igual a essa, que vai pegar fogo, que vai desaparecer, você imagina, irmãos, essa nova terra. Você olha para o céu, dependendo do entardecer, né, ou do amanhecer, você fica assim, boca aberta. Quem já presenciou a aurora boreal, então fica estarrecido. Irmãos, você imagina o novo céu. É algo extraordinário. Só que se nós não pararmos para prestar atenção que tudo é por meio de Jesus, inclusive chegarmos a essa nova terra, a esse novo céu, nós não vamos chegar. É coisa séria. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. 2.
E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai encontrar com o noivo. Seguinte, só para quando eu pedir, senão você vai pôr no versículo seguinte. Ouvi a voz forte que vinha do trono, o qual disse, essa voz era a voz do Todo-Poderoso. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Nesse local não vai ter dor. Quem já encontrou a dor da traição, pastor, que dor? Não vai ter. Quem já encontrou a dor de perder um parente, não vai ter. Quem já encontrou a dor da falência, não vai ter. Quem já encontrou a dor da perca de um filho, não vai ter. Quem já encontrou a dor do abandono, foi abandonado pela mulher, foi abandonado pelo marido, não vai ter. Quem já encontrou a dor da miséria, não vai ter. Não vai ter lágrima, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Ele vai enxugar todas as lágrimas de todos que ali estiverem vivendo. Olha que coisa séria. Não haverá mais morte, não vai. Nem tristeza, não vai. Nem choro, não vai ter. Nem dor. Coisas velhas já. Você sabe que ele está falando aqui que coisas velhas já passaram? Ele está falando do sistema que nós temos que viver nesse mundo. Um mundo que, por exemplo, ontem, eu até conversei com os pastores que estavam comigo, 2 grandes amigos. Eu falei, eu não assisto esse tipo de programa. Estava lá noticiando a morte de 2 crianças, de um rapaz que, não sei o que o diabo fez na mente dele, que ele matou 2 crianças, parece que até abusou da menininha. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não gosto. Eu falei, não assisto. Eu não assisto esses jornais aí, esses telejornais aí, que só fala disso, que matou aquele, que morreu aquele, que fez aquele. Pastor, mas o mundo está aí sim. Só que eu aprendi com Deus que eu devo encher os meus pensamentos daquilo que é bom. Então eu encho meus pensamentos da palavra, porque a palavra é boa. Você está compreendendo? Então eu não assisto, pastor, eu não assisto, eu não me envolvo com essas coisas. E quando eu vi aquilo ali, que tristeza, esse mundo. Mas nós não seremos mais sujeitos a esse tipo de vida, porque as coisas velhas já passaram. Tristeza, dor, depressão, angústia, miséria, insegurança, sabe? Tudo isso não vai ter mais. Tudo isso vai passar. Por quê, pastor? Nova terra, novos céus. Você está compreendendo, sim ou não? Aquele que estava sentado no trono disse, agora faço nova todas as coisas. E também me disse, escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Olha, presta atenção, você não tem que confiar no quadro que se apresenta diante de você, não. Você tem que confiar na palavra. Aprenda ela, ande segundo a palavra, faça segundo a palavra. Não segundo, repito, preste atenção em mim. Não segundo doutrinas de homens, não segundo doutrinas de igrejas, não segundo doutrinas de demônios. Por quê, pastor? Porque tem uma misturada aí de doutrinas de homens, de demônios, de igrejas. Não. Doutrina é tipo de ensinamento, como eu já te falei. A doutrina que nós temos que aprender e viver é aquela que vem de Cristo, porque tudo é por meio dele. Para chegar nessa cidade, nós temos que andar por Cristo, a palavra de Deus, como ela é. Não como nós achamos melhor. De vez em quando eu paro para conversar com algumas pessoas que meu coração chega até a doer. A pessoa ela quer que seja conforme ela acha melhor, não conforme Deus diz. Irmãos, vai ter situação nas nossas vidas que vai ser o oposto da nossa vontade. Vai ser o oposto. Vai ter situações na nossa vida que a palavra de Deus vai coincidir com a nossa vontade. Mas, independente se é o oposto, se é de acordo com a nossa vontade, o importante é fazer o que ela manda, a palavra de Deus. Você compreende, sim ou não? Sim ou não? E continuou, tudo está feito, eu sou o alfa, tudo está o quê? Feito, gente, está consumado, já está pronto, esperando por mim e por você, já está pronto, você está compreendendo? E continuou, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede,
darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem, presta atenção nisso. Por quê, pastor? Porque muitos ficarão de fora. E eu estou falando de pessoas sentadas nos bancos de igreja. Eu estou falando de pessoas sobre os altares. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Pessoas que sabem que o caminho é por meio de Cristo, a palavra de Deus, mas que decidem um modo de vida completamente fora da palavra, que inclusive se tornam até mesmo inimigas da obra de Cristo na cruz, pelo seu modo de viver, porque escolhem viver diferente. Elas não aceitam a orientação que vem dos céus. Quem vem dos céus é Jesus, a palavra. Ela não aceita. Está compreendendo, sim ou não? Aquele que conseguir a vitória, aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Presta atenção, olha o presente que Deus vai dar. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus. Olha o presente que Ele está trazendo para mim e para você. Mas, presta atenção nisso aqui, mas os covardes, quem são os covardes, pastor? Covarde, já sabe, é aquele que retrocede diante da dificuldade, é aquele que retrocede diante da situação, diante do problema que surge. Ele prefere se entregar em vez de lutar. Ele é covarde. Ele é covarde. A coisa não está como ele quer, então eu não vou na igreja mais não. A coisa não está como ele quer, então eu vou largar o meu marido. A coisa não está como ele quer, então eu vou largar minha esposa. A coisa não está como ele quer, conta uma mentira. É covarde. É covarde. Os covardes não. Vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Qualquer tipo de desafio que Deus apresentar diante de você, vai e faça. Não diga que você não pode. Não diga que você não consegue. Vai, faz. Está compreendendo? Sim ou não? Mas os covardes, os traidores, pastor, traidores da fé, que abandonaram a fé. Que abandonaram a fé. Não é pessoas que erraram, irmãos, e até foram bem longe nos erros, nos pecados, nas falhas, mas de repente a misericórdia de Deus se derramou sobre ele, sobre ela, se arrependeram e voltaram à caminhada. Não. É aqueles que sabem a diferença entre certo e errado, mas não quer saber de viver o certo. Ele quer saber de viver o que o coração dele, que a carne dele deseja, que a carne dela quer. Está compreendendo, sim ou não? Os traidores, os que cometem pecados nojentos. Cuidado com pecados nojentos. Nojentos, pastor, sim. Tem pecados que Deus abomina, irmão. Tem pecado que não, pastor. Não é que tem pecado que não. Todo pecado te separa de Deus. Mas a Bíblia diz que há pecado que não é para a morte. Os pecados nojentos são os pecados para a morte. Você está compreendendo? É coisa séria. Vamos lá. Pecados nojentos. Os assassinos. Os imorais. Cuidado. Às vezes o relacionamento conjugal é imoral. As palavras são imorais. Os pensamentos são imorais. Cuidado. O olhar é lascivo. É imoral. Cuidado. Eu não posso me deitar com uma mulher que não é minha. Eu não posso me deitar com um homem que não é o meu. Cuidado. Para ser minha, tem que ser casado com ela. Para ser meu, tem que ser casado com ele. É coisa séria. Como é que você empresta a tua mente para pornografia? Como é que você empresta a tua mente para a prostituição? Você não entendeu que a Bíblia diz que a tua mente é de Cristo? O teu corpo é de Cristo. Não empresta. Mas vem o pensamento, pastor, vem, aceita. Está igual aquela uma que fala, mas você me traiu. Ah, ele quis. Quer dizer, ele quis, você foi. Porque ele quis, você foi. Quer dizer que o pensamento vem e se aceita. Ué, você é casado, um cidadão olhou para você, que você fala, veio com graça com você, você fala, ó, se cuida. Vai, cai fora. Vai. Sou uma mulher de respeito. Não olha nem direito para mim. Mas, pastor, a pessoa pode ficar chateada. É melhor ficar chateada do que você. Deus ficar chateado contigo. Irmão, não. E não. Você não tem que aceitar. O pensamento veio e manda embora em nome de Jesus. Tudo é por meio de Cristo. E é por meio de Cristo que você vence essa tentação na mente. Chega e fala, Satanás comigo não. A minha mente é de Cristo. Estou morto para o pecado, estou morta para o pecado. É por meio da palavra que você vence. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? Sim ou não? Olha só. Os imorais, os que praticam a feitiçaria.
Cuidado, hein? Ó, talvez você não saiba, mas rebeldia, viu, dona Joana, é feitiçaria, tá? Aprenda a obedecer a voz do pastor, aprenda a obedecer a voz da palavra de Deus. Rebeldia como pecado de feitiçaria. Se você não sabia, fica sabendo agora. É aquela pessoa que é orientada a fazer de um jeito, ela faz do outro, ela faz do que ela quer. Ela despreza a palavra que é dada. Você não sabia, não? Que rebeldia como feitiçaria vai ficar de fora, porque os feiticeiros ficam de fora. Os que adoram ídolos, cuidado. Tudo aquilo que você coloca na tua vida acima de Deus é idolatria. Tudo, pastor, tudo. Tudo. Porque às vezes você aprendeu, quando veio para a igreja, que idolatria é só imagem, escultura. Não. Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Tem gente que o casamento dela é mais importante do que Deus. É idolatria. O filho é mais importante que Deus, é idolatria. O trabalho é mais importante que Deus, é idolatria. Um sonho é mais importante que Deus, é idolatria. Às vezes uma coisa que ela falou que era para Deus, ele falou que era para Deus, mas na verdade nunca foi para ele, foi para ela, foi para a realização própria. É idolatria. Cuidado. Cuidado. Todos os não pode sair mentira da tua boca, da minha boca. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Eu tenho que falar a verdade, só a verdade. Não importa, mas se eu falar vai dar problema para mim, pastor. Então que você tenha problema aqui para não ter problema eterno. Mas é só a verdade, pronto. Eu sei que tem pessoas que, quando me vê pregando, às vezes se assustam. Por quê? Porque elas ouvem algo que elas não imaginariam que poderiam ouvir. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão procurando alguém que fale aquilo que elas querem. E não. Nós temos que falar só a verdade. Viver só a verdade. Tudo é por meio de Cristo. Tudo é por meio da palavra. Põe isso dentro de você. A minha vida, a tua vida, a nossa vida, ela tem que estar alicerçada na palavra. É coisa séria. Ó, presta atenção. O lugar dessas pessoas é no lago, onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Continua. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, veio e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Continua. Só para quando eu pedir, por favor. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. É a nova Jerusalém. Não é essa Jerusalém que nós temos aqui na terra. É a nova Jerusalém. É essa cidade que eu falei para você, que só vai entrar aquele que o nome estiver escrito no livro da vida. Olha que coisa séria. Ela brilha com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estava escrito o nome das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritas os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que maravilha, hein? Você já viu que coisa linda? Os 12 nomes dos apóstolos estão lá. Lucas. Lucas era apóstolo? Sim ou não? Não sei disso não. Eu não sei disso não. Que eu sei, ele era um médico que escreveu um dos evangelhos. Estuda a Bíblia, busca compreender e conhecer a palavra de Deus. Você tem que ler, até que ela se torne familiar para você, familiar de tal maneira que os detalhes não passam. Você está compreendendo, sim ou não? Você sabe o que é uma coisa familiar? Se chegar um filho teu na tua casa, por exemplo, um filho casado, adulto, chegou lá, não mora com você, mas você escutou a voz, você fala: é o João, porque a voz é família. Nenhum detalhe escapa. Você está entendendo? A palavra do Deus vivo tem que ser familiar para você. Você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que entender. Mas para isso,
Você tem que se aproximar dela, não tem jeito. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois os seus comprimentos eram iguais à sua largura. O seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura. Imagina, de largura 64 metros, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisóposo, a 11ª de jacinto, a 12ª de ametista. Tem pedra aí que eu nunca nem ouvi falar. Quem mexe com pedra sabe, mas nunca ouvi falar. Dos 12 portões são 12 pérolas. Os 12 portões são 12 pérolas. Cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era ouro puro, clara como vidro. Preste atenção nisso. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Olha só, Deus é o templo e o Cordeiro. A cidade volta um pouquinho. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, e o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Preste atenção, vai lá. A cidade não precisa de sol, nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Olha aí. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos, o dia inteiro, não se fecharão, porque ali não haverá, o dia inteiro aberto, não haverá noite, ou seja, nunca vai fechar. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, aqui pessoal, presta atenção. Porém, presta atenção nisso, senão você não vai entrar. Porém, não entrará nada que seja impuro, ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro. Se não tiver, não tem jeito. E como isso acontece, pastor? Romanos 1,5. Por meio de Cristo. Tudo é por meio da palavra, por meio de Cristo. O que eu tenho que fazer hoje, pastor? A Bíblia diz: examine o homem assim, examine todas as áreas da sua vida e confronte com a palavra. A área da sua vida que não estiver de acordo com a palavra, conserte. Se não consegue consertar sozinho, clame a Deus, peça a ajuda dele. Por quê, pastor? Porque inclusive você vence as dificuldades por meio de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Você compreendeu, sim ou não? Por meio de Cristo. Deus me deu honra para ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Tudo é por meio de Cristo. É por meio de Cristo que eu fico livre da miséria. É por meio de Cristo que eu fico livre da perturbação. É por meio de Cristo que eu fico livre da tristeza. É por meio de Cristo que eu fico livre dos problemas. Cristo, a palavra de Deus. É por meio de Cristo que eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida. É por meio de Cristo que eu vou morar nessa cidade.
Você compreendeu, sim ou não? Não tente viver de outra maneira que não seja segundo a palavra de Deus, porque senão você não vai ter o teu nome escrito no livro da vida, você não vai conseguir entrar nessa cidade. Por mais que os portões estejam abertos, você não vai entrar. Você vai ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre e pela eternidade. Não deixe isso acontecer com você. Por meio de Cristo você tem a oportunidade de passar a eternidade com o Todo-Poderoso dos céus. É o presente que Ele vai dar para você. Ele vai ser o teu Deus. Você vai ser filho dele. Você entende? Que Deus fale mais no seu coração. Ó, você que está em casa, desperta. Ainda é tempo. Ainda é dia. E a Bíblia diz que enquanto é dia pode se trabalhar. Ainda é tempo para você. Agora, que você compreenda no teu coração que a Bíblia não mente. Depois da morte vem o juízo. O momento é agora. Fechou os olhos, acabou para você. Então, é de dia ainda é tempo. Ainda a misericórdia, ela está sobre a tua vida, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, tchau.